Olá, queridos, paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre pronome demonstrativo, vamos dar continuidade à nossa aula de pronome. Eu ia falar um pouquinho também sobre verbo, mas decidi não entrar em verbo agora, porque eu ainda estou no aguardo de vocês me passarem o último exercício. Então, eu preciso que vocês me passem o último exercício, eu também preciso que vocês me atualizem se vocês estão conseguindo acompanhar a aula ou não, porque eu estou vendo pouco retorno agora, poucas pessoas estão colocando lá se estão conseguindo acompanhar ou não. Então, preciso que vocês me atualizem quanto a isso, tá certo? Se o ritmo estiver muito intenso, estiver entrando muita matéria, me falem, que a gente reduz um pouquinho, tá bom? Então, hoje a nossa 13ª aula, pronome demonstrativo é o nosso tema, e vamos dar início. Pois bem, a língua portuguesa conhece 3 pronomes demonstrativos, importantes, os mais significativos, que são este, esse e aquele. E no grego só há 2, então é um único formato para este e esse e um outro formato para aquele. Então essa diferença entre este e esse não tem no grego, é apenas rotós para este e esse e ekeinos para aquele, tá certo? Então as duas formas que no português se diferem, este e esse, no grego é a mesma coisa, podemos assim dizer. A declinação dos demonstrativos segue o paradigma dos artigos ró, ré e tó. Então não é muito difícil. Quando a gente grava os artigos, que a gente já viu lá no início do nosso curso, a gente automaticamente já associa os pronomes demonstrativos. Então isso facilita um pouco, porque as terminações são bem parecidas. E aí nós temos as terminações. Rutós, que significa este ou esse, se declina dessa maneira aí que a gente está vendo aí abaixo, tá certo? Nós temos masculino, feminino e neutro, uma forma para cada, uma forma específica para cada, e singular e plural, tá certo? Então, masculino, estes ou este ou estes, esse ou esses. Nominativo, rutós, plural, rutói, acusativo singular, tuton, acusativo plural, tutus, genitivo singular, tutu, genitivo plural, tuton, dativo singular, tutó, dativo plural, tutóis. Aí o feminino nós temos logo do lado, feminino singular, rauté, feminino plural, rautai, acusativo singular, tauten, acusativo plural, tautas, genitivo singular, tautens, genitivo plural, tuton, dativo singular, tauté e dativo plural, tautas. Neutro, por último. O neutro, como no português nós não temos o gênero neutro, o neutro vai também ser traduzido por esses, essas, estes ou estas. Vai depender do que ele está acompanhando, né? Pra gente ter esse critério se bota no feminino ou no masculino, tá certo? Nominativo singular, tutor. Nominativo plural, tautá. Acusativo singular, tutor. Acusativo plural, tautá. Genitivo singular, tutu. Genitivo plural, tuton. Dativo singular, tutó. Dativo plural, tutóis, tá certo? Lembrando que o nominativo, o genitivo e o dativo, as duas últimas formas ali, é igual o masculino e o neutro, como na declinação que a gente já viu, né? Na segunda declinação. Dando continuidade aos demonstrativos, nós temos aí algumas informações importantes, né? A primeira letra destas palavras é igual à dos artigos. Lembra dos artigos que era tudo em tal? Aqui também permanece em tal. Existem palavras com aspirações ásperas, ou seja, o espírito forte. Então, o nominativo ali é com espírito forte. Ao invés de a gente falar utós, a gente fala rutós, tá certo? As outras já se iniciam com o tal, como os artigos. A declinação de ekeinos, aquele, que significa aquele, é como a do pronome pessoal, incluindo a particularidade que no nominativo e no acusativo neutro singular é ekeino e autó, em vez de ekeinon e auton.
mas a declinação é a mesma, então nem preciso colocar aqui. Ekeinos vai receber as mesmas terminações que o pronome pessoal, tá certo? Então, ekeinos é aquele, aquela ou aquilo, então, no neutro, né, aquilo. Então, vocês vão já começar a ver em alguns textos essa palavra, ekeinos. Toitos, toiaté, toiton se declinam como outós. Então, é tudo muito parecido, não tem muito mistério, não. As terminações são sempre as mesmas, né? Palavras demonstrativas podem ser usadas de duas maneiras. Como pronome mesmo, né? Porque é um pronome. E aí nós temos um exemplo. Este é o homem. Ou como adjetivo também pode ser usado. Aí nós temos um outro exemplo. Este homem. Com o pronome demonstrativo, estas palavras substituem os substantivos. Isso nós já sabemos, né? O pronome é aquele que substitui o nome. Então, se estiver fazendo a função específica de um pronome demonstrativo, ele vai substituir um substantivo, um nome, né? Routós, este, tutó, para este, rautai, estas, tautá, estas. Então, nós temos aí alguns exemplos de quando o demonstrativo faz papel de pronome demonstrativo. Mas e quando a função é de adjetivo, né? Quando o demonstrativo está na função adjetiva. Como adjetivo demonstrativo? Estas palavras se encaixam na posição de qualquer adjetivo e, note bem, na posição de um predicativo também. Observação: é o termo da oração que indica uma característica que se atribui ao sujeito ou ao objeto por meio de um verbo qualquer, principalmente por um verbo de ligação, tá certo? Então vai estar na função adjetiva quando estiver dentro dessas condições que a observação destacou. Aí nós temos o exemplo. Pistós rodulos ou rodulos pistós. O servo é fiel. Rotós rodulos ou rodulos rotós. Este servo, tá certo? Então, você pode observar aí as duas posições diferentes. Literalmente, este é o servo, usando ali com o verbo de ligação, né? Ekeinos rologos ou rologos ekeinos, aquela palavra. Literalmente, aquela é a palavra. Então, às vezes vai acontecer do demonstrativo surgir na posição de adjetivo. Aí tem que ficar atento de como a frase elabora, né? E coloca cada palavra em sua função sintática. Alós e rolós, e gar. Alós e rolós, outro e inteiro. Então, alós significa outro, rolós significa inteiro. E representam diferenças em algumas posições, né? Então, vamos dar uma olhada nesses demonstrativos aqui. Alós e rolós, né? A forma, nós temos duas formas. Alós, começando com alfa e 2 lambdas, e vai se declinar no masculino, feminino e neutro. E nós temos rolós, com ômicron e um lambda só, tá certo? Halós é pronome, alós é pronome atributivo e rolós é adjetivo, né? Pode surgir ali com a posição de adjetivo. Então, nós temos a posição ali, pode ser atributiva ou predicativa. To, aló, paidiam, a outra criança. Predicativo, rolon, tom, biblion, um livro inteiro. Tá certo? Nós temos ali o exemplo de como usar o rolós e o alós. As conjunções de e gar são pós-positivas, quer dizer, são postas após a palavra que deveria preceder a nosso ver. De e gar são duas conjunções que aparecem demais no texto. Às vezes torna o texto exaustivo. Vocês vão observar que na Bíblia o tempo todo de e gar aparecem, né? E nem sempre elas vão ser traduzidas, muitas vezes elas são suprimidas, tá certo? Exemplo: rodulos blepe tom probaton, to de padiam o blepe. O escravo está vendo a ovelha,
mas não está vendo a criança. Tá certo? Aí nós temos a presença do de ali no meio da frase. Então, geralmente se usa dessa forma. Tá certo? E por último, depois de falar dessas pequenas partículas de e gar, nós temos esse vocabulário aí para demonstrar, né, como funcionam essas questões dessas partículas. O vocabulário. Alá a gente já viu, significa mais, enfático. Uk, não, de, mais, ou é, no sentido ali de iniciar a frase. Uk, não de novo. Cair é e também aparece bastante. Ros significa como. Gar, porque. Halos, outro. Roti, que e porque. Hétero significa outro também. Por isso, hétero é aquele que gosta do outro sexo, né? Hétero vem daí. Ei significa ser. Ekeinos, aquele. Metá, com. Rutos, esses. Mendé significa e. Geralmente vem o men, tananã, alguma frase, o dela na frente significa esse e de ligação, tá certo? Toyotó significa tal. Tis significa quem. E airó significa alegro-me. Não sei porque que esse airó entrou aqui, mas tudo bem. Então, essas são as informações de hoje. Eu não passei muito conteúdo porque vocês estão atrasados no conteúdo. Então, eu quero que vocês me enviem os conteúdos passados para a gente avançar um pouco mais. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá certo? Fiquem na paz, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.